Oi, gente. Esse vídeo é uma tradução livre que eu fiz de uma fala do Eckhart Tolle, que é autor de O Poder do Agora, de um vídeo em que ele fala sobre o papel do ego na evolução da espécie humana. E o vídeo se chama em inglês Did the Universe Make a Mistake with the Ego? Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para quem quiser conferir a versão original em inglês, tá? Então, uma pessoa fez a seguinte pergunta: minha pergunta tem a ver com o ego. Muito do que você fala é sobre o ego, e frequentemente ele é caracterizado como o inimigo ou como algo contra o que precisamos lutar. Uma conotação desse tipo. Mas ainda assim, parece que a inteligência do universo provavelmente não cometeu um erro com o ego, então eu só estou tentando reconciliar essas ideias. E o Eckhart responde: sim, embora de uma certa perspectiva o ego possa parecer bastante insano, da perspectiva mais elevada, ele é apenas parte do processo evolucionário da espécie. É um estágio da evolução. E conforme nós vamos nos aproximando do próximo estágio da evolução, nós vemos que o ego tem tido a sua utilidade. E somente agora nós estamos começando a ver a sua insanidade, porque nós estamos nos aproximando da próxima etapa da evolução. Antes ninguém podia ver que o ego era insano. Embora, exceto pelos raros grandes mestres, Buda disse: é uma ilusão. E Jesus disse: negue-te a ti mesmo. O que significa: reconheça a irrealidade do ego. Mas não muitas pessoas entenderam o que eles disseram. Eles foram como precursores do próximo passo. Eles estavam apontando para isso antes que realmente se tornasse um verdadeiro despertar no planeta. Então, da nossa perspectiva presente, por nós estarmos no fim de um estágio evolucionário, o ego parece totalmente absurdo, uma vez que você vê o que ele é e quantos estragos tem criado. Mas, da perspectiva mais elevada, ele é parte da evolução da humanidade e sem ele não haveria iluminação ou despertar, enfim. Então está bem. Em sua própria vida você pode ver como você teve que ir através da ignorância. Não ignorância no sentido de ausência de educação, mas ignorância espiritual, não sabendo quem você é essencialmente e cometendo tantos erros com base na ilusão da identidade egóica. E agora você pode ver e você tem de passar por isso. Houve uma vez em que provavelmente a humanidade ainda não tinha ego, e isso talvez seja capturado no mito que você encontra em muitas culturas diferentes que sequer tiveram contato umas com as outras, o mito da Era Dourada, quando os humanos viviam em harmonia uns com os outros e com a natureza, e a vida era fácil. E esse mito aponta, provavelmente, para o fato de que há muito tempo atrás os homens viviam em estado de unidade com a natureza e as repercussões do ego ainda não tinham se desenvolvido. Isso talvez tenha vindo depois. A memória disso sobreviveu como o mito da Era Dourada, que, é claro, é expressado no Antigo Testamento como o paraíso. É um aspecto do mito da Era Dourada, quando a vida era fácil. Só que então algo aconteceu. A queda, ou como você quiser chamar, ela aconteceu e a feiura veio com ela. E ela causou a habilidade humana de pensar. No início foi algo miraculoso, de repente o pensamento aconteceu. Alguns antropólogos nos dizem, e eu acredito que eles estão certos,
que quando o pensamento começou a acontecer para os humanos ficaram muito surpresos e pensaram que Deus estava falando com eles em suas cabeças. Parte disso foi o desenvolvimento lento da linguagem, e então a linguagem começou a acontecer na cabeça das pessoas. E foi algo como: quem está falando? E eles atuavam pelo pensamento. Quando o pensamento vinha, eles faziam: mate este homem, o inimigo, a outra tribo. O inimigo, eles não são humanos. É o que a voz está me dizendo. E então a voz na cabeça, a linguagem internalizada, que também foi miraculosa, porque tornou muitas coisas possíveis que antes, sem ela, não eram possíveis. O conhecimento surgindo, você pode transmitir o conhecimento. A civilização como nós conhecemos não teria acontecido sem isso. Todos os tipos de transmissão de conhecimento, a arquitetura, a filosofia se inicia, o que for, o conhecimento conceitual surge. Algo miraculoso, algo estranho. E então, através dos milênios, a voz na cabeça se tornou tão penetrante que assumiu o controle do senso de identidade das pessoas. Por um longo tempo, provavelmente, depois do surgimento do pensamento, os homens ainda tinham o senso de enraizamento no ser. O senso natural de enraizamento nas profundezas do seu ser. E gradualmente, ao longo dos milênios, eles foram entrando mais e mais no modo de pensar da cabeça, e então todo o seu senso de identidade não estava mais enraizado nas profundezas do seu ser, mas sim na voz dentro da cabeça. E sim, foi assim que muitas coisas se tornaram possíveis, mas agora o próximo passo na evolução é um retorno ao estado pré-egóico com a adição de uma dimensão de conhecer conscientemente sua conexão com o Uno, enquanto antes eles eram conectados com o Uno sem sequer saber disso. Era um estado natural de conexão. Mas conforme nós vamos além do ego, nós agora sabemos que estamos retornando conscientemente ao Uno, e este é o próximo estágio. Então, o ego não é um passo regressivo. Em certo sentido, nós podemos dizer que estamos retornando à Era Dourada, porém sabendo disso. E isso é expresso na antiga parábola que a Bíblia chamou de filho pródigo. O filho deixa a casa de seu pai, requer sua parte na herança e parte para um país distante, gastando toda a sua riqueza e ficando destituído. E então chega uma mensagem do pai. O pai envia uma mensagem: volte para casa, volte para mim. E então o filho começa a se lembrar de quem ele é. E então ele volta para a casa do pai e, como a parábola diz, ele é amado mais profundamente do que antes. Há uma profundidade maior adicionada. Uma vez que você perdeu tudo, você não perde realmente, mas uma vez que você tem a experiência de perder tudo e então você retorna, há uma profundidade em agora você saber que você tem tudo. E é aonde nós estamos destinados a ir. E quando a gente percebe isso, a gente se torna grato ao ego, porque ele foi uma parte da jornada. Se você gostou desse vídeo, com a minha tradução da fala do Eckhart, dá um like aqui, comenta se você quiser mais vídeos desse tipo, né? Porque muito do que eu passo aqui, eu acho que quase tudo, né, do que eu passo aqui tem super a ver com os ensinamentos do Eckhart Tolle, né? Que é sobre
sair do ego, viver no momento presente, enfim, né? Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.